Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à programação da 87 FM. Estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz, aqui pela nossa paixão sem limites. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Boa tarde, um abraço a todos os ouvintes. Lembrando que você também pode acompanhar conteúdo como esse do Fagulhas no site www.sidneyfernandes.com.br. E para você mandar aí a sua pergunta ou a sua participação para o nosso programa, fagulhasdeluz@gmail.com. Seguimos essa semana falando sobre o esquecimento. Perguntas baseadas no artigo de Sidney Fernandes, que tem por título Vivi, mas esqueci. Sidney, o esquecimento é um assunto muito vasto. O Alzheimer, que é o esquecimento em vida. Existem pessoas imunes ao Alzheimer, Sidney? Sim, as presenças de placas chamadas beta-amiloide afetam, teoricamente, a região do cérebro responsável por nossas memórias. Por que eu digo teoricamente, Theo? Porque alguns cientistas fizeram um acompanhamento com idosos de mais de 90 anos e verificaram o estado de seus cérebros. Com permissão das famílias, examinaram os seus cérebros depois que morreram. Perceberam que havia placas daquelas que provocam o Alzheimer em todos eles. Todos deveriam ter sido diagnosticados como doentes do Alzheimer, mas não foi isso que aconteceu. Inexplicavelmente, alguns desses idosos demonstraram a presença dessas placas e jamais apresentaram qualquer sintoma do Alzheimer. Estudos mais profundos concluíram que existe um grande número de pessoas que se mantêm imunes ao desenvolvimento dessa doença. Até agora, os pesquisadores ainda não conseguiram entender qual é o mecanismo de ação que os protege. Eu entendo, Theo, que essa proteção não é apenas em relação ao Alzheimer. No momento por que estamos passando, muitas pessoas contraem o vírus e, mesmo assim, são assintomáticas ou simplesmente não contraem. Parece que elas têm uma defesa própria. Eu entendo que somente quando a humanidade se abeberar, conseguir ter contato com mais ensinamentos em relação à espiritualidade, nós vamos aprender que doenças, deficiências, dores são efeitos condicionados às causas que nós provocamos nesta vida ou em vidas anteriores. Em outras palavras, se a pessoa sempre foi uma criatura boa nesta vida e em vidas anteriores, poderá sim nascer com uma defesa própria em relação a muitas doenças, inclusive o Alzheimer. Estamos apresentando o programa Fagulhas de Luz todos os dias aqui na 87 FM ao meio-dia. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira. Caso você perca algum programa, acesse www.sidneyfernandes.com.br. Os portadores do Alzheimer, ao perder a memória em certo grau, pode acontecer de perder também a sua identidade? Jamais. Nós temos aí alguns exemplos bem interessantes. Um rapaz estava ao lado do avô, uma certa idade, e estavam assistindo a final de um campeonato do Corinthians, mas que havia acontecido já há uns 2 ou 3 anos. E o senhor, portador de Alzheimer, havia se esquecido de tudo, mas o time do coração dele, não. E ele estava torcendo e não se lembrava que o Corinthians havia sido campeão, e o neto não falou nada, não. E ele vibrou, gostou muito naquele momento em que, para ele, o time estava sendo campeão pela primeira vez. Há outros exemplos de relembranças da identidade. Criaturas que foram sempre boas, atenciosas, verdadeiras, carinhosas, mesmo quando eles perdem a sua memória, continuam sendo boas, carinhosas. Aqueles que foram agressivos, irascíveis,
mantém a sua personalidade. Nós temos que entender que os portadores do Alzheimer perdem algumas capacidades, sim, sem dúvida, mas não perdem a sua essência. Esse é um patrimônio inalienável. A alma vai para a espiritualidade e retoma todas as suas lembranças, a sua individualidade, mantém durante um certo tempo o fluido característico dessa atmosfera, isto é, mantém a sua aparência dessa sua mais recente vida e gradativamente vai se relembrando tanto dessa vida mais recente porque passou, como com o passar do tempo, com a autorização do alto, também suas vidas anteriores. Enfim, mesmo nesta vida, não perdemos a identidade, não perdemos a nossa moral, os nossos sentimentos. Este é um patrimônio que nunca vai sair de nós, é uma aquisição eterna. E lá na espiritualidade, vamos recobrar todo o nosso equilíbrio, todas as nossas lembranças. Seguindo aqui o nosso tema, que é o esquecimento, mas lembrando a você que dentro desse tema nós temos muito conteúdo lá no site do Sidney. Dê uma visitadinha no www.sidneyfernandes.com.br. Você verá os fagulhas anteriores, tem artigos e tem também palestras sobre esse tema. Sidney, podemos esquecer na espiritualidade ou no plano espiritual relembraremos todo o nosso passado? Bem, não relembraremos assim de uma hora para outra. Nós vamos passar por um processo assim gradativo, porque é sempre bom lembrar, né, que nós somos atualmente a melhor versão de nós mesmos. Mas há situações assim em que a espiritualidade se utiliza do esquecimento mais uma vez para o nosso bem. Aqui, vivos atualmente, nós não nos lembramos de quase nada, temos apenas algumas intuições. Isso é ótimo, porque nem sempre estamos preparados para a relembrança, principalmente em relação a fatos, situações com pessoas com quem não tivemos um relacionamento muito amigável no passado. Agora passa uma limpeza, assim, uma esponja, e tudo é novo, tudo é limpo. Mas tem um caso que nos é narrado por André Luiz, em que uma moça estava desenvolvendo uma atividade assim muito leviana, grosseira, distante dos ensinamentos de seus pais, e o pai já desencarnado, já morto, estava sofrendo muito e tentava ajudar a filha, e a filha descabeçada, praticando abortos e usando muita droga, e o pai não sabia o que fazer para ajudá-la. A espiritualidade viu que ele estava sofrendo muito com isso. Chegou à conclusão de que a dureza e ingratidão da filha não eram justos. Ela estava persistindo no erro, na incompreensão, e o pai não podia fazer nada. Então, o primeiro passo recomendado pelos espíritos superiores foi que se ele afastasse da moça. Ele se afastou, mas não adiantou nada. Ele continuava lembrando, preocupado. Aí, sabe o que fizeram, Theo? Deram a ele o esquecimento. Porque quando nós não temos a necessária coragem para esse distanciamento necessário, mentores maiores promovem em nós um tratamento magnético que opera o esquecimento passageiro. Para que isso? Para que a gente não sofra tanto. Mas o certo não seria ajudar a criatura? Sim, mas chega um ponto em que você está malhando em ferro frio, está tentando ajudar e a pessoa não se ajuda, a espiritualidade deixa ela por conta dela mesma, porque já se fez todo o possível para que a dor promova a sua reabilitação. E aí a espiritualidade fez com que esse pai se esquecesse temporariamente até que ele pudesse, no futuro, voltar a ter consciência das suas ligações com aquela moça. A vida é assim mesmo, Theo. A gente colhe o que planta. Aí muitas pessoas dizem ser injusto, eu diria, não é ilógico, Sidney, pagar um débito cuja origem eu desconheço, pois se eu esqueci, eu não sei o que eu estou pagando. Realmente, Theo, seria injusto, a injustiça seria muito maior se estivéssemos pagando um débito indevido.
Mas, como eu falei no final do programa passado, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Há várias razões para essa amnésia, viu, Theo? Ela funciona em nosso benefício, Aham. principalmente quando a gente vai aproximar-se de desafetos de vidas anteriores. Quando a gente esquece, embora tenha assim alguma cisma em relação à pessoa, a reconciliação é possível. Será que a gente conseguiria abraçar um filho sabendo que ele foi odiado inimigo? Não seria fácil. E o esquecimento nos proporciona a bênção do recomeço. Ajuda-nos a superar paixões, fixações, determinar o nosso fracasso. Conservamos apenas a experiência com as aquisições morais e intelectuais que são inalienáveis. E elas voltam nesta vida, Theo, em forma de impulsos, aptidões. Eu sempre faço uma comparação de que o indivíduo que vai sair de uma prisão, se ele tiver assim algum escrúpulo, se tiver vergonha na cara, ele vai pensar assim: nossa, como seria bom se eu nem me lembrasse das besteiras que eu fiz. E seria bom também que as outras pessoas da sociedade também não se lembrassem, porque assim eu começaria uma vida nova. Não é isso que acontece, às vezes, com prisioneiros que são libertados, e aí eles não voltam mais para as suas cidades de origem, vão bem longe para que ele não conheça ninguém, ninguém o conheça e comece uma vida nova. Mas não é exatamente isso que acontece conosco quando nós nascemos. Nascemos 0 quilômetro, não temos lembranças, a nossa consciência não dói, simplesmente temos algumas intuições. Como, por exemplo, o indivíduo que foi alcoólatra lá na vida anterior, ele já nasce com um determinado mecanismo de contenção para que ele não reincida nesse problema. Mas tirando essas intuições, esses impulsos, essas manifestações inatas com as quais nascemos, a vida é 0 quilômetro. Então, o esquecimento ele age em nosso favor para facilitar a nova vida que estamos começando aqui, Theo. Sidney, no plano espiritual, nós relembraremos todo o nosso passado. E depois que você fazer esse apanhado aí, você poderia nos dizer qual é a orientação de Emmanuel dentro de todo esse tema que a gente abordou nesse artigo do Vivi Mais Esqueci, Sidney? Boa tarde a todos. Não, não é assim. A gente pensa que morrendo vai lembrar-se de tudo, mas não é assim. Essas lembranças não acontecem completa e assim de uma hora para outra. A recordação abrupta de existências passadas poderia nos trazer sérios inconvenientes. É como sempre digo, atualmente nós somos a melhor versão de nós mesmos. Começar a escarafunchar o passado, vamos encontrar coisas que vão nos envergonhar. E não temos, às vezes, estrutura para saber que erramos tanto e agora estamos um pouquinho melhores, né? Há um caso narrado por André Luiz no livro Nosso Lar, de Dona Laura, que estava se preparando para uma nova encarnação. André chegou para ela e falou: olha, até agora eu não lembrei nada do meu passado. Eu falei: meu filho, ela disse, Dona Laura, assim, muito evoluída, muito preparada para responder as perguntas de André. Eu também não. Como eu estou me preparando para uma nova encarnação, eu pedi permissão para lembrar um pouco do passado. Passei por um processo assim de leitura, releitura de alguns registros sobre minhas vidas anteriores. Depois passei por um processo magnético que me despertou as memórias. E sabe quantas vidas eu tive acesso, André? Apenas 300 anos, o correspondente a 2 ou às vezes 3 encarnações. É assim que vai acontecer. Nós vamos nos lembrar daquilo que suportamos. A espiritualidade sabe, ela é sábia, sabe aquilo que nos é bom, o que não é bom. E para encerrar, Theo, eu quero dizer que Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, ele também não recomenda que a gente fique escarafunchando muito o passado, não. Será que estamos em condições
Para relembrar, diz ele, nós não devemos, assim à toa, provocar esse gênero de revelações. Não nos faria bem. Essas revelações, as relembranças, principalmente através da terapia de vidas passadas, elas são feitas pontualmente. É apenas um flashzinho, uma relembrança de alguns pontos, de algumas situações que estão nos trazendo muito transtorno, muitos traumas na vida atual. Mas é só aquele pontinho ali, não é um filme enorme que vamos assistir com todas as nossas vidas anteriores, não. É apenas um pontozinho para nos ajudar. E isso só se houver também a autorização dos nossos espíritos protetores. Enfim, Theo, o esquecimento acontece aqui, acontece lá na espiritualidade para o nosso benefício. www.sidneyfernandes.com.br. Esse é o site do Sidney, onde você encontra fagulhas anteriores, artigos e também palestras. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e volta na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e para você, Sidney. Para você também, para todos os nossos ouvintes que devem ficar. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.